Fala pessoal, eu sou o Lucas Borelli e no vídeo de hoje eu vou falar como escolher uma boa corretora de investimentos para você começar a investir. Existem diversas opções no mercado de corretoras e todas são boas, você tem que mais ou menos saber entender qual é o seu perfil. Se você ainda não sabe, eu recomendo que você comece por uma corretora mais simples e que seja gratuita, mas eu tenho aqui algumas listas, eu vou deixar aqui na tela para vocês irem acompanhando. E tem algumas perguntinhas que dá para você ir respondendo e vendo se marca um X ou marca um OK e vai vendo qual delas vai sobrar no final, que é a corretora que vale a pena para você investir. Vem comigo, eu vou deixar aqui na tela já. Você vai querer a ajuda de alguma pessoa, por exemplo, um assessor, um consultor. Se você for querer ajuda, tem certas corretoras que conseguem te dar esse apoio. Tem outras que não têm essa estrutura. Eu vou falar sobre algumas aqui. O BTG Pactual e a XP são os melhores nesse quesito. Mas tome cuidado com os assessores, tá, pessoal? Porque não é contra os assessores, é contra o modelo de assessoria. Eu já vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Vamos para a próxima pergunta. Você quer pagar taxa de corretagem? Aqui na listinha eu coloquei algumas corretoras e aqui está dizendo se tem ou não tem taxa. Vai de você escolher se você quer pagar taxa ou não quer pagar taxa de corretagem. Outra pergunta que você tem que se fazer é: você quer investir em cripto diretamente? Tem dois modos de investir em criptomoeda. Direto na criptomoeda, que é através das corretoras específicas para isso, ou através dos ETFs. Se for através dos ETFs, em qualquer corretora você consegue ter acesso a eles. Mas diretamente nas criptomoedas, daí tem que ser corretoras especializadas em criptomoeda. E a última pergunta que, na minha opinião, vale a pena você se fazer é: você quer investir no exterior diretamente? Todas as corretoras brasileiras você consegue fazer investimentos no exterior, mas da seguinte forma: através de BDRs ou de ETFs que investam no exterior. Então você vai investir aqui em reais, mas seus ativos são ações americanas atreladas ao dólar. Agora, se você quiser investir diretamente no exterior, aí você vai ter que abrir uma conta em uma empresa lá que opere aqui no Brasil. Aí você vai ter que converter o real para dólar, pagar o IOF e você vai conseguir estar exposto diretamente ao mercado americano. Eu não acho que vá muito de perfil, eu acho que você tem que mais responder essas perguntas aqui para saber que tipo de corretora você quer. Ou mais de uma, você pode ter em todas até conta, vai depender de você. Quero deixar claro também que eu não estou ganhando nada nesse vídeo de nenhuma corretora para fazer esse vídeo. Eu vou falar bem da que eu uso, mas é porque eu tenho costume de usá-la e não é porque eu estou ganhando nada nisso. E nem quero que você se inspire em mim, mas eu gosto dela, eu vou falar já dela. Questão de segurança. Muita gente pergunta, fica com dúvida e fica com medo. A segurança das corretoras, imagine assim, imagine um guarda-roupa na sua casa. Se esse guarda-roupa quebrar, o que você vai fazer? Você vai tirar as roupas do guarda-roupa, comprar um novo guarda-roupa e colocar de novo as roupas dentro do guarda-roupa. Com as corretoras você faz a mesma coisa. Se a corretora que você investe quebrar, você tira seus investimentos dela e passa para outra corretora. É simples, fácil, você consegue fazer através da B3 ou através da outra corretora que você abrir conta daí, ela pode fazer isso por você também. Então é bem simples e dá para trocar os ativos. Até se ela não quebrar, você consegue trocar os ativos de corretora. É super tranquilo, super fácil e seguro para todo mundo investir no Brasil. Agora eu vou falar das assessorias. O meu problema não é com os assessores, eu já fui assessor. Mas o meu problema é com o modelo de assessoria. Eu vou contar um pouco da minha história como assessor. Eu fui assessor por algum tempo e eu não gostei. Porque, como um assessor, você ganha dinheiro através das recomendações que você faz. E os melhores ativos para os clientes são os que pagam as piores comissões. Os ativos que não são tão bons para os clientes são os ativos que pagam as melhores comissões para nós assessores. E foi por isso que eu saí da assessoria, porque tinha esse conflito. Eu queria recomendar coisas boas para os meus clientes, mas eu recebia muito pouco. Então não valia a pena esse modelo para mim. Por isso eu virei consultor. E eu recomendo você buscar um consultor. Pode ser eu ou pode ser outro. O consultor, ele é mais alinhado com os seus interesses, porque você que vai pagar ele. São vocês que pagam o meu salário como consultor. Então a recomendação que eu faço para você é 100% genuína e baseada em caráter técnico. Diferente da assessoria, que para você ganhar dinheiro, você tem que recomendar produtos duvidosos para os seus clientes. Então aqui não é nada contra os assessores, é contra o modelo. Se for para escolher entre assessor e consultor, prefira um consultor.
você pode até achar que vai sair mais caro, mas no final das contas não vai. O que você vai estar deixando de ganhar ou perdendo com assessores, você não faz ideia do tamanho do buraco. E assim, pessoal, depois que você escolheu a sua corretora, que você já sabe se você vai querer um assessor, um consultor ou vai fazer por conta própria, independente do modelo, você tem que estudar, você tem que aprender mais, porque é o seu dinheiro, é o seu futuro que está em jogo. Para as corretoras, pouco importa se você está ganhando dinheiro, tendo rentabilidade ou não. Para o assessor, também, pouco importa isso daí. Para o consultor, já não. Você pode trocar de consultor caso o consultor não tenha entregando o resultado que você queira. Mas vai de você, às vezes, ter conhecimento suficiente para o consultor saber até onde ele pode ir com o seu patrimônio. Porque não adianta nada você falar, eu quero ganhar muito dinheiro, e o consultor botar uma ação na sua empresa que seja boa, ela oscilar um pouquinho e você falar, quero vender essa ação. Mas o consultor falar, não, fica com ela, mais 2, 3, 4, 5, 10 anos, e ela vai te dar bom retorno. E você não acreditar e vender. Aí não adianta de nada. Por isso, você precisa estudar, você precisa saber também. Não basta só ter um consultor ou ter uma ajuda. Você precisa estudar muito e investimentos não é fácil. Todo mundo que entra em investimentos achando que é fácil, perde dinheiro. Agora eu vou contar para vocês a corretora que eu uso. Eu uso a plataforma da Rico. Por quê? Eu acho muito bom o aplicativo. Eu já estou acostumado com ele, já faz tempo que eu uso também. Não tem taxa de corretagem, isso é maravilhoso na minha opinião. Hoje dentro da Rico já tem conta internacional. Apesar de eu ter ativado a minha e ainda não ter usado, já tem lá. E eles têm uns relatórios muito detalhados da rentabilidade geral da carteira e da rentabilidade específica de cada ativo e de cada alocação. E eu gosto muito desses relatórios detalhados deles. Então, apesar de eu estar bem acostumado, eu não encontrei em nenhuma outra corretora esses relatórios igual eles me entregam. Agora eu vou falar de uma que eu não gosto e eu acho que vai contra a maioria de vocês. Dá para todo mundo começar nela, mas não é uma corretora que para mim não valeu para o longo prazo. É a Nubank. Eu comecei a investir não na Nubank, eu investia na EasyInvest, antes da Nubank, bem antes. A Nubank comprou a EasyInvest e daí transformou tudo em Nubank. E eu não gostei da Nubank porque fica no mesmo aplicativo, tem a minha conta corrente e tem a conta investimento. E eu não deixo no meu celular a minha conta de investimento, por conta de perigo. Então, a partir do momento que juntou as duas, isso ficou ruim para mim. Porque eu não conseguia mais usar a Nubank como eu usava, que era como conta corrente. E como conta investimento eu tive que mudar para o celular que só fica em casa por questão de segurança. E aí o Nubank, a conta corrente do Nubank acabou sendo sem utilidade para mim. Ele não entrega os relatórios do jeito que a Rico me entrega. Também é um ponto muito ruim do Nubank. Lá os relatórios não são bons, na minha opinião. Mas a principal questão mesmo foi por questões de segurança. Então eu tive que apagar o Nubank do meu celular do dia a dia e colocar no celular que só fica em casa. E eu usava muito o Nubank para fazer um Pix ali, pagar um estacionamento, pagar um negocinho ali. E eu tive que abrir outra conta corrente em outro banco digital para fazer essas coisinhas. Então foi esse o meu ponto negativo com a Nubank. Se fosse dois aplicativos separados, o de Nubank e o Nu Investidora, talvez eu até continuasse, mas são juntos, então eu preferi sair. Eu estou transferindo os ativos da Nubank para a Rico. Agora deixa eu falar um pouquinho só sobre rentabilidade. A corretora que você escolher, nada tem a ver com a rentabilidade que você vai ter. A rentabilidade que você vai ter, você vai conseguir ela em todas as corretoras, provavelmente. Porque eles oferecem os mesmos produtos, as mesmas faixas, é muito parecido. Não tem grandes diferenças. E principalmente na renda variável. A renda variável é igual para todas. A renda fixa até tem umas diferencinhas, mas é quase nula. Por isso o mais importante é você realmente aprender a investir do que ficar quebrando a cabeça em qual corretora eu vou escolher. Comece pela mais prática para você, Nubank, Inter, qualquer uma que você já tenha conta, abre a corretora lá e começa a fazer devagarinho. Ah, beleza, entendi, aprendi. Migra para outra corretora melhorzinha, Rico, BTG, XP, Nômade. Se você quiser investir em internacional, aí você abre aonde você quer investir. Bom, é isso que eu tenho para falar sobre as corretoras, sobre como você deve escolher uma corretora. Por mim, comece no que você já tem. Se não, comece numa que seja gratuita. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. E me conta aqui embaixo, qual é a corretora que você usa
e por que você gosta de usar essa corretora. Te vejo no próximo vídeo, até lá!